Pessoal, agora a gente vai ver o grau de um polinômio, certo? Estou colocando aqui como é que a gente pode classificar o polinômio de acordo com o grau. Então eu coloquei uma observação aqui. Na observação fala, o grau de um polinômio é dado pelo seu termo de maior grau. Então preste atenção. Cada polinômio ele tem um termo. Então aqui é um termo, aqui é outro termo. Esse polinômio aqui eu tenho dois termos. Aqui eu tenho, ó, um termo, mais um termo, mais um termo. Nesse polinômio eu tenho três termos. Então, cada termo desse aí, ele tem um coeficiente, que é o número, e tem a parte literal, que são as letras. Aqui, ó, x a segunda, y a primeira. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho a primeira. No polinômio de baixo, a mesma coisa, na letra B. Eu tenho os coeficientes e do lado dos coeficientes, que são os números, eu tenho a parte literal. Então, nessa parte literal aqui eu tenho 2, que é o coeficiente, P, a terceira, Q, a segunda. Nesse outro aqui, nesse outro termo, eu tenho o coeficiente 4, tenho P, a quinta, Q, a sexta. E nesse outro termo aqui eu tenho 10, que é o coeficiente, e tem uma parte literal, P a segunda, Q a sétima. Então ele fala aqui na observação que o grau do polinômio, a gente pode classificar o polinômio de acordo com o grau, pelo termo de maior grau. E como é que a gente vai saber qual é o termo que tem o maior grau? Você vai fazer dessa maneira. Na parte literal dos termos que o polinômio tem, você vai somar os expoentes que tem em cima das letrinhas. Somando os expoentes, você vai saber qual é o termo que tem o maior grau. Então, bora ver aqui na letra A. Eu tenho aqui 5x a segunda, y, mais 2a a primeira. Então, veja só que nesse primeiro termo eu tenho x a segunda, y a primeira. Aqui, somando os expoentes, eu tenho 3. E aqui, no segundo termo, eu tenho só a primeira. Então, se ele está dizendo que eu posso classificar o polinômio de acordo com o grau, de acordo com os termos dele, com o maior grau do termo, certo? Então, aqui, eu tenho aqui, nesse termo aqui, eu tenho 2 e 1. 2 e 1 é 3. Então, esse polinômio aqui pode ser classificado como sendo de terceiro grau. Por quê, professor? Porque esse termo aqui é o maior, contém o maior grau do polinômio. Então, bora ver aqui na letra B. Na letra B é a mesma coisa. Eu tenho um termo, 2, 3 termos. Bora ver qual é o maior termo aqui, de acordo com o grau. Então, veja que esse termo aqui eu tenho P a terceira, Q a segunda. Aqui dá 5. 3 com 2, 5. Aqui nesse termo eu tenho P a quinta, Q a sexta. Aqui dá 11. 5 com 6, 11. E aqui eu tenho P a segunda, Q a sétima. Aqui dá 9. Somando os expoentes, né? De acordo com os termos aqui. Então eu já sei que o maior termo aqui é esse aqui. E esse termo aqui, ele, tá, ó, ele tem um número 5 com 6, 11. Então eu posso classificar que esse polinômio aqui é 11º grau, ou 11 grau, certo? 11 grau. Então vai ser dessa maneira que vocês vão fazer. Quando pedir para classificar o polinômio de acordo com o grau, você vai ver qual é o termo que tem os expoentes somados maiores. Então, quando você somar os expoentes que estão em cima da parte em cima das letrinhas, certo? Na parte literal, quando você soma esses expoentes e vê qual é o termo que contém a numeração total maior, você vai classificar. Se for do sexto, aí você do sexto. Se for do sétimo, sétimo. Se for do primeiro, primeiro. Certo? Por quê? Porque você vai somar os expoentes da parte literal e vai ver qual é o termo de maior grau. E vai colocar a resposta de acordo com esses termos. Ok? Pessoal, e para a gente encerrar essa primeira partezinha aqui, a gente vai ver agora polinômios completos e polinômios incompletos. Então veja só, o que são polinômios completos e incompletos? São polinômios
que tem somente uma variável. A gente já sabe que essa variável é a letrinha. Então, bora olhar aqui para o exemplo embaixo, só para a gente entender, independente se é polinômio completo ou se é polinômio incompleto. Veja aqui que eu só tenho uma variável, x, x. Aqui na letra B só tem a variável A e A. E aqui eu só tenho a variável M, ó, M. Nos incompletos a mesma coisa, ó. Eu tenho x, x, não importa a letra, certo? Agora tem que ser somente a mesma letra. Aqui eu tenho y. Aqui eu tenho A. Então veja só, como é que a gente vai saber se é um polinômio completo ou incompleto? Presta atenção aqui no completo. Veja que no completo, aqui eu tenho a variável, como eu já falei, né? Que só tem só uma variável. Mas eu também tenho aqui uma sequência. Veja aqui, ó, que eu tenho 6x a segunda menos 10x a primeira. Quando não tem número, aqui tem 1 mais 3. Então veja que ele vem na forma decrescente, certo? Ele vem na forma decrescente, do maior para o menor. Do maior para o menor o que, professor? Do maior para o menor expoente. Ó. Aqui eu tenho expoente 2, aqui eu tenho expoente 1. Vê se você percebe isso agora. Ó. 5a a quarta menos a terceira mais 8a a segunda mais 3a a primeira mais 1. Veja que ele vem na forma decrescente. Ele vem do maior expoente, ó, 4, 3, 2, 1. Certo? Ele vem do maior para o menor. Então, esse é um polinômio completo, que não está faltando nenhuma variável, que é a letrinha, com o expoente em cima. Ó. Perceba que não está faltando. Ó. A quarta, depois eu venho para a terceira, a segunda, a primeira. O número aqui está completando o polinômio. A mesma coisa aqui, ó. Na letra C, eu tenho 2m a quarta, menos 4m a terceira, menos 2m, menos m a segunda, mais 10. Veja que eu venho do maior para o menor. 4, 3, 2. Não está faltando nenhum, vem numa sequência. 4, 3, 2. Certo? Aqui ele é também um polinômio completo. Por que é completo, professor? Porque aqui ó, ele vem do maior para o menor. Não está faltando nenhum aqui, certo? No meio deles aqui. Veja como o polinômio incompleto é diferente. Ó. Veja aqui, ó. Eu tenho 2x a terceira menos 6x a segunda. Está faltando aqui o x a primeira. Ele está incompleto. Esse daqui também está incompleto. Perdoe, pessoal. Esse na letra C também vai estar incompleto. Ó. 2m a quarta, 4m a terceira, menos m a segunda. Está faltando m a primeira. Então, esse também aqui se encaixa no incompleto, certo? Que ele está faltando o m a primeira. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2x a terceira menos x a segunda mais 5. Ele está faltando o x a primeira. Na letra B, 5y a quinta, aí menos 3y a segunda. Veja que, que do 5 ele já pulou por 2. Está faltando aqui, ó, o 4, que eu não tenho y a quarta, não tenho y a terceira e nem tenho y a primeira aqui, mas não tenho y a quarta nem o y a terceira. Então ele ficou incompleto, ó. Ele saiu do 5y a quinta e pulou para o menos 3y a segunda. Depois veio para o y a primeira. Ó. Eu estou falando referente aos expoentes. É só você observar os expoentes. Do 5 ele pulou para o 2, depois veio para o 1. Está faltando aqui o 4 e o 3. Aqui no de cima, do 3 ele veio para o 2, mas está faltando o 1. Ele é incompleto também. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Ele está m a quarta, m a terceira, m a segunda. Cadê o m a primeira? Então aqui ele também está incompleto. E a letra C também está incompleta. Ó. A terceira, cadê a segunda e a primeira? Então, polinômios incompletos, você vai logo perceber que ele não tem uma sequência, certo? Ele não vai ter uma sequência. E essa sequência, de onde é que é essa sequência? É do maior para o menor, certo? Então, perceba que para ele ser completo, aqui eu vim do maior para o menor. Vamos pegar o exemplo aqui da letra B, ó. 5a a quarta, depois eu vim para menos 2a a terceira, mais 8a a segunda, mais 3a a primeira. Então, ó, vim 4, 3, 2, 1. Completo. Aqui a mesma coisa, ó, x a segunda, x a primeira. 2, 1. Completo. Aqui ele está incompleto.
Eu falei que estava completo, coloquei aqui, mas foi erro meu. Então aqui ele está incompleto, ó, porque ele veio do M à quarta, M à terceira, M à segunda, cadê o M à primeira? Então também ele está incompleto. Então para ele ser completo, ele tem que estar do maior para o menor, todo na sequência certinho. Se tiver faltando algum expoente que vem em cima da letrinha que vem aí, então ele vai estar incompleto. Então eu quero que vocês entendam isso aí. Então para diferenciar o completo do incompleto, é só você fazer essa comparação. Ok? Valeu, tchau, tchau.